Muito boa tarde, como estão as coisas por aí? Tudo bem? Muito bom nos vermos, nos encontrarmos. Essa lucidez, essa coragem de, em meio a tanto materialismo, tanto sensorialismo, o que interessa é o que nos dá prazer, o que interessa é o que nos dá poder, nos dá dinheiro. Termos a coragem de decidir pelo Espírito não é pouco. É isso que estamos fazendo aqui. Estamos dando importância às coisas que permanecem e não às coisas que perecem. Ao Espírito e não à matéria. Sabendo, aprendendo que as coisas do Espírito é que nos dão condições de bem decidir as coisas da matéria. A filosofia, a psicologia, a lógica diz isso. Saber o que é certo e errado, clareza ética, clareza moral, é o que nos dá a capacidade de bem decidir. E bem decidir é o que nos dá a capacidade de bem viver. Clareza ética é a ferramenta mais preciosa para, nesse momento tão decisivo, tomarmos boas decisões. E essa clareza ética vem até nós por Jesus, com Jesus, desde que vivenciemos Jesus, não apenas decoremos, nem mesmo apenas estudemos, mas vivenciemos, pratiquemos Jesus. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai. Entre dizer e fazer, claro, o mais importante é praticar. A ação concreta, ela sintetiza sentimentos, pensamentos, lucidez, coragem. A ação concreta demonstra os efetivos ganhos que tenhamos agregado em nossas almas. Caminhemos para isso. Conversemos, estudemos, a caminho, com a boa vontade de praticarmos. Muito bom? Estamos na segunda parte do capítulo 8 de O Livro dos Espíritos. Fabuloso, imprescindível para esses momentos, para esses ganhos éticos, morais, de conhecimento do mundo, de autoconhecimento, de encorajamento para a prática do bem. Muito bem. Estamos então hoje nas questões 405 e 406. Já estudamos. Estamos estudando a morte. Podemos matar a morte. O espiritualismo vem matar a morte pela certeza da continuidade da vida. E um dos temas para se matar a morte, para se vencer a morte, é o estudo do sonho. É o estudo do sono. O que acontece conosco quando o corpo dorme? O que é incitado em nossa mente
Como interpretar essas vivências, essas passagens, essas situações que vêm à nossa mente durante o sono? Nos estudos passados, os espíritos já nos tinham alertado para algumas fontes que podemos perceber como responsáveis pelos nossos sonhos. O inconsciente, as vidas passadas podem aflorar a nossa mente. A premonição, a vida futura, também pode surgir. É assim que nós, estudando os sonhos, estudamos a mente, estudamos a nossa mente, nos autoconhecemos. Muito bom, não é? Hoje, já tendo estudado por 2 encontros o sono, passamos ao final desses primeiros 2 encontros já a estudar o sonho, e hoje vamos continuar nessa tarefa. Vamos lá? Questão número 405. Muitas vezes vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se realizam. De onde vem isso? Em primeiro lugar, precisamos entender os pressentimentos, a presciência, como uma faculdade que às vezes vem a nós, trazidas pelos espíritos superiores, pelos anjos guardiões, pelos espíritos familiares, da mesma forma que uma mãe previne um filho sobre a chuva que pode cair. Os espíritos guardiães, os espíritos que nos amam, podem sim nos alertar, abrir nossas mentes em alerta às situações que podem ocorrer. Nos capacitarmos, nos abrirmos, nos encorajarmos para bem viver essas situações, pode inclusive fazer com que elas não aconteçam. Fazer com que nós tiremos o máximo de proveito desses remédios e dessas lições que a vida nos traz. Ao invés de leva um guarda-chuva porque vai chover, que algumas mães falam, no fundo desse alerta das mães está: não quero que você se molhe. O alerta da mãe, se não nos fizer levar o guarda-chuva, a capa, pode fazer com que dirijamos nossos movimentos em prevenção a que nos molhemos, prevenindo que nos molhemos, prevenindo que adoeçamos, que é o objetivo da mãe. Não é? Pense nisso. A premonição primeiro precisa ser entendida nesse sentido. Aqui Kardec pergunta sobre os sonhos que não se realizam, os pressentimentos que não se realizam e que nos vêm através do sonho. E um dos motivos pode ser porque aquele pressentimento cumpriu o seu papel, nos preveniu a ponto de neutralizar aquele perigo, aquela situação. Mas vamos à resposta dos espíritos. Pode acontecer que esses pressentimentos venham a se realizar apenas para o espírito. Olha que possibilidade interessante.
Ou seja, o espírito viu aquilo que deseja porque foi ao seu encontro. O espírito percebeu aquilo que ele desejava. Até a interpretação do sonho premonitório pode ter sido falha e assim nos levando à conclusão de que ele não aconteceu. A interpretação dos sonhos é uma arte, é muito importante contextualizar, situar, interpretar os símbolos que aparecem durante o sonho, e que exigem muito de nós na capacidade de boa interpretação. Então pode muito bem ser que o não realizar-se dos pressentimentos que nos vêm através dos sonhos seja apenas um não realizar-se como nós interpretamos. É preciso lembrar que durante o sono o espírito está mais ou menos sob a influência do corpo físico e que por essa razão nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas. O resultado disso é que as preocupações que se tem quando se está acordado podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Transportamos para o sono, para o sonho, os nossos medos e os nossos desejos. E a imaginação, que é o que eles vão colocar aqui, o nosso desejo ou o nosso temor produz imagens, produz situações. Eis um quarto ou quinto motivo, uma quarta ou quinta razão para o que nos vem através dos sonhos. Vidas passadas, pressentimentos futuros, e aqui é a imaginação. São diversas ferramentas que vêm até nós para que nós possamos nos habilitar a compreender os sonhos, a interpretar os sonhos e com isso a nos conhecer. Então o resultado disso é que as preocupações que se tem quando se está acordado podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. É a isso que se pode chamar efetivamente de efeito da imaginação. Quando uma ideia nos preocupa fortemente, ligamos a essa ideia tudo o que vemos. Vai ser com esses óculos dos nossos medos, dos nossos desejos, que enxergaremos os nossos sonhos, através deles que interpretaremos o que tivermos retido das nossas vivências durante o sono. Questão número 406. Não será puro efeito da imaginação ver em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticando atos que nem sequer elas cogitam em praticar quando estão acordadas? Os espíritos respondem assim: será que é possível saber o que as pessoas estão pensando para se afirmar que elas não cogitam em fazer isso ou aquilo? Usando a expressão da pergunta, será que podemos dizer que conhecemos alguém perfeitamente, se nem a nós mesmos podemos dizer isso? Os espíritos dessas pessoas, contam os espíritos, podem visitar o seu,
assim como você pode visitar o delas. Podemos nos encontrar com os nossos conhecidos, nossos amigos, enquanto nós dormimos, enquanto eles dormem, e promover encontros e viver contatos. Isso nada a ter de delírio de imaginação. Então, além do consciente, além do inconsciente, além do premonitório, há o registro de vivências que temos em desdobramento, porque quando nos desdobramos, temos contato com pessoas, com situações, com vibrações, com colônias espirituais, com instrutores, com obsessores, conforme o nível de sintonia que oferecermos. Além disso, completam os espíritos, com frequência os encarnados atribuem às pessoas que conhecem e de acordo com os seus desejos o que aconteceu ou o que acontece em outras existências. Então, às vezes, temos o contato durante o sono, temos uma ativação das nossas memórias que não temos em vigília, e acabamos, na bagunça da nossa mente, atribuindo a outras pessoas reflexões que são nossas e que podem sim ter a ver com elas, porque quase sempre as pessoas mais importantes com as quais convivemos hoje são reencontros de vidas passadas. E a mente pode, e frequentemente faz isso, ativa essas memórias passadas pela própria presença, pela própria importância dos contatos, das decisões, das situações que hoje estamos vivendo com essas pessoas e que muitas vezes são solução, são retorno de situações já vividas em vidas passadas. Por isso a complexidade, por isso a importância de conhecer os sonhos. Como já dissemos, conhecer os sonhos é conhecer a nós mesmos. Muito interessante que nós guardemos essas fontes daquilo que nos vem nos sonhos, quando formos interpretar, quando formos entender qualquer sonho que tivermos. Pode ser imaginação, nossos desejos, nossos medos, pode ser lembranças de vidas passadas, premonições quanto a vidas futuras, manifestações do nosso inconsciente. A mente e suas riquezas. Para vasculharmos, para conhecermos a mente, para nos conhecermos, precisamos de estudo, não só da ciência materialista, da mente materialista, mas também da realidade espiritual, que é sim responsável por muito do que nós vivemos quando estamos dormindo, por muito do que nós sonhamos quando estamos dormindo. Leve essas considerações para a sua caminhada, para a sua jornada de autoconhecimento, de conhecimento da vida e de autotransformação pela prática do bem. Muito obrigado pela companhia. É muito bom termos pessoas interessadas para estudarmos juntos. Hugo Souza, que sempre expressa sua gratidão, sua admiração pelo Livro dos Espíritos. Mônica Silva, que sempre homenageia, pede por
pelos desencarnados amigos, pelos encarnados amigos, Adelaide Dias, Nair Dolores Velasco, Sayonara Angélica, boa noite a todas essas amigas, Regina Frutuoso Guerra. Que essa nossa amizade nos fortaleça, que essa lucidez ganha pelo estudo nos habilite a ganharmos lucidez, clareza ética, que nos vão capacitar às boas decisões, que vão nos propiciar o melhor aproveitamento possível do momento que estamos vivendo. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela parceria. Amanhã continuaremos os nossos estudos, ainda conversando sobre a emancipação do espírito, o que alguns chamam de projeção, alguns chamam de desdobramento, alguns chamam de viagem astral, viagem espiritual. Os nomes são muito diversos, mas o fenômeno já é muito conhecido, atestado por Paulo de Tarso, atestado por pessoas das mais diferentes de culturas, religiões, porque isso não é uma crença humana, é uma realidade que vem sendo vivida já há bastante tempo. Paz e bem, nossa gratidão por esse estudo junto. Se você entender que isso pode ajudar a mais pessoas, compartilhe. Nada melhor do que propiciar, assim de graça, ferramentas que são imprescindíveis para o bem viver, para o bem decidir, para o se conhecer. Um grande abraço, paz e bem para todos e até amanhã. Vai ser um prazer estarmos juntos novamente.